aí que infelizmente não puderam comparecer, pelo menos vão poder acompanhar a gravação. E vamos lá. Hoje nós vamos falar de capacidade de produção, tá? Bom dia a todos. Terceira aula, tá bom? Queria lembrar que já falei com a Amanda, mas vocês não tinham chegado ainda, a Bianca e o Gabriel. A atividade integrada, hoje, ela está com prazo até o final do mês. As próximas 3 atividades vão estar com prazo de fechamento até 30 de setembro. 29 de setembro, se eu não me engano. Por quê? Porque as perguntas que me foram passadas, elas não vão ser esclarecidas nesta aula, e sim nas próximas, tá? Então, o que eu fiz? Eu vou dar as 3 próximas aulas sobre o tema de capacidade, localização, e lá no final das 3 aulas, essa aula próxima e a próxima, vocês poderão fazer as atividades. A não ser que vocês, de repente, tenham conhecimento prévio, tenham lido o capítulo do livro. Se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, mas o prazo vai ficar até o final do mês, tudo bem? Ok, professor. Beleza, então a gente está aqui na aula 4 hoje, dia 8, né? É a nosso quarto encontro, né? Mas, como aula, é a terceira aula 3, tá? Da nossa programação, que trata de capacidade de produção, tá? Essa capacidade de produção, ela tem implicações estratégicas, táticas e operacionais muito fortes para o desempenho financeiro e competitivo das organizações. Você ter um gerenciamento sobre a capacidade é um fator fundamental numa gestão de produção, tá? Então, capacidade é a quantidade máxima que você pode produzir de bens ou serviços dentro de um intervalo de tempo. Então, são 2 coisas que devem ser consideradas. Primeiro, a quantidade e segundo, o tempo. Então, eu botei o exemplo aí, pequena máquina de fazer tortilhas, né? Uma tortinha. Ela está produzindo aí, vamos imaginar aí, 60 tortilhas por minuto, tá? Então, se ela faz 60 tortilhas por minuto, a fábrica só tem essa máquina, eu posso dizer que se ela trabalhasse 24 horas por dia, e um dia tem 1.440 minutos, eu multiplico 1.440 minutos do dia, que é o máximo no dia de minutos, né? Vezes 60. Então, eu diria que a capacidade máxima dessa empresa seria de 86.400 tortilhas por dia. Tá bom? A capacidade máxima, às vezes, nunca é a capacidade efetiva da empresa. Porque a empresa pode não trabalhar 24 horas, ela pode estar trabalhando com um turno ou 2 apenas. Um turno são 8 horas e 2 turnos, 16 horas, né? Ou então, ela pode ter parado por algum motivo, uma manutenção programada. Ela pode ter parado por ter quebrado também. Pode ter ocorrido uma falta de energia. Então, essa capacidade máxima, geralmente, ela é utópica, tá? Ela não é uma capacidade efetiva. Capacidade efetiva é uma capacidade que a gente utiliza no nosso planejamento, uma capacidade mais palpável, uma capacidade mais real, tá? Mas capacidade funciona em qualquer tipo de negócio, né, gente? Você, por exemplo, tem um salão de beleza, no atendimento às senhoras e senhores, você calcula mais ou menos quanto tempo leva cada serviço, de forma
multifacetada, né? Você pode ter um mix de serviços, você tem um corte de cabelo, você tem um tingimento, você tem a hidratação, você tem a manicure, né? Mas você sabe quanto tempo mais ou menos leva para cada funcionário, cada profissional, fazer um serviço. Então, o corte de cabelo leva 1 hora. Então, se o cara trabalha 8 horas, então ele consegue fazer 8 cortes por dia. Aí você pega a manicure leva meia hora para fazer uma unha. Se ela trabalha 8 horas, ela vai fazer 16 unhas por dia. Então, a capacidade produtiva é uma coisa muito tranquila de se calcular. Muito fácil. Tá? E hoje em dia, nas indústrias que utilizam a tecnologia 4.0, é mais fácil ainda, porque a máquina está integrada a algum sistema computacional e o cálculo se apresenta da melhor maneira. Né? E você também retira, através de sensores, através de lançamentos realizados no sistema, qual foi a capacidade mesmo da máquina em determinado tempo. Outra coisa que a gente precisa ter noção é que a capacidade produtiva, às vezes, ela não está somente dentro da empresa. Eu não posso considerar também somente o fato dessa máquina trabalhar, fazer 60 tortilhas por hora, por minuto, desculpa, mas considerar somente aqueles fatores internos da empresa. Não. Tem que ser considerado também a rede de suprimento, tá? Porque você precisa ter matéria-prima disponível para a produção. Então, a rede de suprimentos é uma interconexão de empresas que se relaciona por meio de vínculos a montante, quando vem do fornecedor até o consumidor, e a jusante, downstream, né? Quando a gente trabalha do consumidor até o fornecedor. Tá? Então, são os processos que produzem valor ao consumidor final de forma em produtos e serviços. Em outras palavras, uma rede de suprimentos é o meio que define uma operação no contexto de todas as outras operações com as quais interagem, algumas das quais são seus fornecedores e clientes. Materiais, peças, informações, ideias e, às vezes, pessoas podem todos fluir pela rede, tá? Formada por todas as operações. Então, aqui, por exemplo, o nosso exemplo, da nossa figura, desculpa, eu tenho 2 cadeias de suprimentos aqui, bem simplificadas, tá? Se vocês quiserem, eu acho que vocês conseguem aumentar. Se vocês puxarem a pinça, no celular, vocês conseguem aumentar um pouquinho. Mas vamos imaginar assim, gente, que eu seja aqui um fabricante de artigos domésticos de plástico, tá? Para cima, eu tenho o fornecedor da primeira camada, que são o distribuidor do plástico e o fornecedor da embalagem. E esses fornecedores de primeira camada têm os seus fornecedores de segunda camada, que é a empresa química que fabrica o plástico ou fabrica, pelo menos lá, aquele insumo para a produção de plástico. O fornecedor da embalagem tem o fornecedor de papelão ou papel e também o fornecedor de tinta, tá? Então, para cima, eu tenho diversas camadas de fornecedores. E para baixo, eu tenho os clientes de primeira camada, que pode ser um atacadista. Então, se você, por exemplo, é uma fábrica da Tupperware, você pode vender esses plásticos para um atacadista e o atacadista distribuir para o varejista. Ou você pode fornecer direto para o varejista, numa segunda camada para baixo. Tá? Então, toda a cadeia está interligada, gente. Está interligada.
Hoje em dia, eu tenho cadeia de suprimentos, por exemplo, a cadeia de automóveis, tá? Ela, quando o cliente faz o pedido do meu produto, do meu carro, automaticamente, através de uma rede de informação, essa seta que volta do cliente, do varejista, está retornando, subindo a cadeia de suprimentos, é a rede de informação. Então, o cliente faz o pedido, o varejista aperta um botão e essa informação chega lá no fornecedor de segunda camada e já deixa todo o material pronto para que o fabricante faça o veículo e entregue em tempo hábil para o cliente. Tá? Essa rede de informação hoje é muito forte. Eu tenho um prestador de serviço, que é um shopping center. Embaixo agora uma outra cadeia, tá? São cadeias distintas, tá, gente? E numa primeira camada de fornecedores, eu tenho um fornecedor de serviço de segurança, eu tenho um fornecedor de serviço de limpeza, eu tenho um fornecedor de serviço de manutenção, né? E numa segunda camada, eu posso ter, para fornecer os seguranças, eu tenho uma agência de empregos. Para fornecimento do serviço de limpeza, eu tenho um fornecedor do material de limpeza. Assim como também, apesar de não ter a seta, eu posso ter uma agência de empregos também para o serviço de limpeza. Ele pode atuar aqui também, né, para o serviço de limpeza. E o fornecedor de equipamentos e pessoal também para o serviço de manutenção. O shopping center, ele opera para o varejista e os varejistas operam para o cliente de varejo, né? Aqui a gente não tem uma seta direto do shopping para o cliente. Não, o shopping presta serviço para os lojistas, para os varejistas, tá? Então, quando a gente fala em capacidade de produção, a gente tem que considerar também a cadeia de suprimentos, porque às vezes você tem uma produção definida, mas você pode ter um problema na cadeia e daí afetar a sua produção, tá bom? Planejamento da capacidade. Planejar a capacidade produtiva é uma atribuição vital para qualquer empresa, tá bom, gente? Então, vocês já sabem que lá na empresa vocês vão ter a oportunidade de trabalhar como administradores de produção ou administrador de um prestador de serviço. E dentro da incumbência de vocês, da atividade de vocês, é você planejar a capacidade, porque a capacidade ela é vital, por exemplo, para a receita da empresa. Então, você planejar, se você pretende atender, vamos imaginar que vamos voltar para o nosso salão de belezas. Se você pretende atender 1.000 clientes por mês, né? E se você trabalha aí todos os dias, menos segunda-feira, vamos fazer um cálculo por cima aqui. Né? Então você planeja 1.000 clientes por mês. Eu vou dividir por 4 semanas. São 250 clientes por semana. Só que você trabalha 6 dias, você folga na segunda, né? Então você tem que atender 42 pessoas por dia. Então você tem que mensurar a quantidade de pessoas, de cabeleireiros, manicures, etc., que você vai precisar alocar no seu serviço. Então, se o cara consegue cortar 8 cortes por dia, você vai precisar de mais de uma pessoa, né? Mais de um cabeleireiro. Nesse caso, se eu fosse só cortar cabelo, eu precisasse atender 41 pessoas por dia, eu vou precisar aqui, o cara trabalhando 8 horas por dia, eu vou precisar de 5 cabeleireiros para atender essa capacidade.
Então, aqui, esse cálculo de cabeça aqui, né, é um cálculo ainda robusto, mas é o que demonstra a importância do cálculo da capacidade. Você precisa mensurar com confiabilidade a quantidade de insumo de pessoas que você vai prestar o serviço de sua capacidade. Se você mensurar de maneira abaixo do que você prevê, você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro, né? Isso aconteceu com a Boeing no passado. A Boeing, vocês sabem, a Boeing é uma das maiores fabricantes de aviões do mundo. Ela fica em Seattle, nos Estados Unidos, na cidade de Washington. Não é a capital, tá, gente? Washington é o estado, né? No estado de Washington, na cidade de Seattle, a Boeing, por um tempo, ela demitiu muita gente. Precisou fazer cortes estrondosos, e aí ela teve perda de capacidade. E o que aconteceu? Surgiu uma necessidade urgente de atender diversos pedidos que surgiram do nada. E aí, até ela retomar a capacidade produtiva dela anterior, ocorreu aí uma perda de recurso muito forte. Ela perdeu muito tempo, ela perdeu diversas multas em contratos, né? Perdeu diversas encomendas para a sua concorrente e houve perda de recurso. Então, o planejamento da capacidade é extremamente importante, tá? Em algumas situações ou determinadas épocas do ano, principalmente quando existe uma sazonalidade para o produto ou serviço, a unidade pode trabalhar em sua capacidade máxima, tá? Eventualmente, determinadas etapas do processo produtivo pode trabalhar na capacidade máxima, enquanto outras não. Algumas indústrias trabalham na capacidade máxima de produção em determinado período de tempo e outras não. Se você pensar que, por exemplo, gente, na produção do açaí, a gente só produz açaí durante o período de safra, tá? Então, realmente, essas empresas de polpa de açaí, elas produzem em capacidade máxima durante o período de safra para estoque, né, dessa matéria-prima em determinados períodos de entre-safra. Aí a capacidade diminui ou até chega a zero, tá? Eu conheço uma empresa que ela trabalha 6 meses por ano só, né, em Castanhal, produzindo açaí, produzindo polpa de açaí. Então, a capacidade produtiva ela pode ser alta em determinado período de tempo e ela pode ser até parar em outros períodos por conta da sazonalidade da produção. Outras não, produzem o tempo inteiro, tá? Gargalo. O que é um gargalo de produção? A capacidade produtiva depende dos gargalos, ou seja, etapas do processo que limitam a capacidade de produção. Tá? Então, a capacidade da empresa depende dos gargalos ou das etapas do processo. Epa, eu repeti, desculpa, gente. Mas olha só, o gargalo, vamos pensar aqui na produção de carros, tá? Então, a gente viu lá no nosso vídeo, na aula passada, na aula retrasada, né, da questão da produção da Audi, a produção da lataria e a solda da carroceria do carro, ela é quase toda automatizada, né? Então, juntam-se as peças e aí os robôs vão soldando, tá? E aí você vai produzindo as carrocerias, vai produzindo. É um processo rápido, né? Você tem peça, você tem carroceria, e você simplesmente solda e manda para frente. Vai chegar na etapa de pintura. A etapa de pintura não é tão rápida quanto a etapa de solda. Por quê? Porque você precisa primeiro passar uma camada de tinta protetora, depois você precisa esperar secar essa tinta
né? Hoje em dia a gente tem estufas que aceleram esse processo, mas o processo não é tão rápido quanto o processo de pintura. Depois você precisa mergulhar o carro em tinta da cor do carro lá. Você vai pintar o carro. Mergulhar não, você pinta, né, através de borrifo. O carro tem que esperar secar, tem que fazer a verificação de qualidade. Então, o que vai acontecer? Ali na entrada da pintura, os carros vão se acumulando, as carrocerias. É um gargalo, tá? O acúmulo de produtos parados ali antes da pintura. Isso é um gargalo produtivo, tá? Tudo bem? Entendido a questão do gargalo? Alguém tem alguma dúvida? Gabriel, João, Marcelo, Vitor, Bianca, Amanda? Tudo certo? Questão do gargalo? Tudo certo, professor. Tá? No processo produtivo que tem problema de gargalo, gente, a gente tem que solucioná-lo. E uma das metodologias conhecidas é a teoria da restrição, tá? Que a gente vai ver nas próximas aulas aí, tá bom? A questão no momento é vocês entenderem o que é um gargalo. Um gargalo é quando o processo ele fica parado ou muito devagar em determinada etapa, tá bom? Outro conceito interessante também que a gente tem que conhecer é a questão da capacidade ociosa, né? Então, por um lado, a empresa, por outro lado, né, a empresa pode operar abaixo de sua capacidade, tá? Então, uma loja pode estar dimensionada para atender 200 clientes por dia. Tá? Então, você pode estar dimensionado, você fez a sua loja lá para receber 200 clientes por dia. Mas, no presente momento, está atendendo 60% da capacidade. Você, contando lá, você viu que só atendeu 120 clientes. Tá? Então, você tem uma capacidade ociosa de 40%. Ou seja, você, para atender 200 clientes por dia, você tem que ter um número de caixas, você tem que ter o pessoal da organização da loja, os repositores, o pessoal que trabalha na limpeza. Então, você, às vezes, dimensiona para trabalhar com 200 pessoas e ficam pessoas paradas ou trabalhando menos por conta da ociosidade. Capacidade ociosa entende que a empresa tem, mas não usa. Tá? Então, você também tem que saber dimensionar a produção, a capacidade produtiva, para evitar perdas com capacidade ociosa. Funcionário parado recebe, gente. Você não pode deixar de pagar um funcionário porque ele está parado. Se você dimensionar aí um salão de beleza com 6 cabeleireiros, mas apenas, vamos imaginar que então, em 3 apenas trabalham em média, né? Ou seja, tem cabeleireiro parado, se ele não trabalhar por tarefa, como a legislação permite, mas se ele estiver por carteira assinada, você tem que pagar ele. Você tem que pagá-lo, desculpa, pagá-lo. De qualquer maneira, parado ou não. E aí isso é uma capacidade ociosa, isso gera custos para a empresa. Ok? Então, como a gente viu, o planejamento da capacidade não é uma atividade trivial. Você tem que detectar os gargalos de produção. Você tem que determinar a capacidade de produção. Você tem que verificar se a empresa vai ter capacidade ociosa, evitar a capacidade ociosa, né? E existe um impacto muito grande do planejamento de capacidade sobre o desempenho da empresa, tá? E aí a gente deve considerar alguns fatores para o planejamento da capacidade. O primeiro, gente, são as instalações. Tá? Instalações, como vocês devem conhecer, se você anda aqui, por exemplo, daqui pela BR-316, daqui para Benevides, você consegue
verificar ali diversas fábricas, né? Se você anda aqui pela Arthur Bernardes, em direção a Icoraci, ou então para Outeiro, você também consegue identificar diversas instalações. Você consegue ver as instalações externas, os galpões da Tramontina, você consegue ver da Brasilite, diversas empresas portuárias que trabalham ali. A instalação, o tamanho da unidade produtiva é muito importante. Então, antes mesmo de você colocar em funcionamento a empresa, você tem que projetar e avaliar a possibilidade, por exemplo, de espaço para futuras expansões. Tá? Então, é possível adiar a mudança de local para as novas instalações. Agora, quando a empresa faz a opção entre utilizar uma grande unidade contra 2 ou 3 unidades menores, deve ter em mente que unidades maiores custam proporcionalmente mais barato. Você consegue produzir mais e unitariamente, né? Em contabilidade de custos vocês vão ver isso, né? Quanto mais você produz, menor o preço unitário do seu produto, o custo unitário do seu produto, tá? Então a gente tem que colocar em mente que grandes plantas elas conseguem trabalhar com uma redução de custos do produto. Por outro lado, eu posso ter algumas desvantagens em ter algumas grandes instalações, né, grandes fábricas, tá? Aquela questão de ter muitas operações, tarefas, produtos ou serviços diferentes, e você perde eficiência relativa, né? A eficiência para você fazer uma mudança, para você mudar uma operação, trocar uma tarefa, alterar um serviço, vai afetar a sua capacidade de produção. E, além disso, vão haver custos de controle administrativos maiores. Tá? Então, você precisa controlar uma instalação gigantesca, você precisa de mais supervisores, de mais administradores, tá? Para administrador de produção, administrador de qualidade, o pessoal da manutenção. Então, você vai terminar anulando e até reverter essas economias que foram feitas. Economia de escala. Tá? Então, muito cuidado na decisão. Essa decisão envolve, gente, uma multidisciplinaridade de pessoas pelo tamanho da sua instalação. O administrador de produção, o administrador de financeiro, o pessoal da direção, né, o engenheiro, todos eles vão ser interpelados na hora de dimensionar o tamanho de uma instalação que vai ser utilizada. Tá? Uma questão interessante que vocês já foram daqui para qual é o nome da cidade que eu falei, gente? Já esqueci. Você sai daqui em direção ao Mosqueiro, né? Você vai daqui em direção a Castanhal. Qual é o nome da cidade que a gente passa, gente? Me ajuda aí. Eu esqueci. Qual é o nome, gente? Tem alguém me ouvindo? Hello? Saindo daqui de Belém, você passa por Ananindeua, a Marituba. E depois é qual cidade, gente? Santa Isabel? E depois? Não sei, só cheguei até Santa Isabel. Eu falei o nome da cidade, gente. Tem uma. Eu acho que é depois de Marituba, até Santa Isabel mesmo, Amanda. Tem um grande galpão gigantesco
Vocês já viram esse galpão? É onde fica a Honda, a Magazine Luiza está com o depósito lá. É enorme, é um galpão enorme, um depósito gigantesco. É um armazém multimodal, tá? Ele é gigantesco para atender a nossa região. Porque aqui não tem... muitas das fábricas que atendem o nosso dia a dia não ficam aqui, né, gente? Se você comprar sabão Ariel, Omo, não tem nenhuma fábrica aqui em Belém ou no Pará. Você compra, sei lá, sapatos, roupas, dificilmente. Apesar que roupa tem lá em Santa Isabel, em Santa Maria, né? Tem fábrica de roupa lá. Mas, assim, essa distância que nós temos, a Honda fica em Manaus, né? A Magazine Luiza, a matriz dela fica em São Paulo. Então, você precisa ter instalações próximas ao centro consumidor para atendimento. Então, é uma instalação gigantesca, né? Nesses casos de armazenagem, as instalações são bem grandes, tá? Agora, por outro lado, ser pequeno pode ter outras vantagens. Então, as empresas podem se localizar perto de pontos quentes que podem acessar a rede de conhecimento local. Muitas vezes, as grandes empresas centralizam seus esforços de pesquisa e desenvolvimento, perdendo contato com locais onde ideias inovadoras são geradas. Então, muitas vezes, as empresas colocam seus centros de desenvolvimento e inovação, por exemplo, lá em Florianópolis, né? Ou então no Porto Digital, em Recife, centros de inovação. Tá? Isso é vantajoso, porque fica ali no meio da galera que pensa muito e você termina tendo vantagem em relação a isso. E outra coisa também, de você ser pequeno e próximo dos seus clientes regionais, é que você ganha na velocidade do atendimento, tá? Na confiança, né? Distribuindo unidades em maior número, em tamanho menor, com capacidade próxima aos mercados locais. Então, isso tem acontecido muito com as empresas. Outra coisa, eu posso aproveitar o potencial do desenvolvimento de recursos humanos ao permitir o maior grau de autonomia local. Operações de maior escala geralmente têm planos de carreira mais longos, com menos oportunidades para assumir cargos de liderança. E pode explorar tecnologias radicalmente novas, agindo da mesma forma que o concorrente menor e mais empreendedor. Tá? Então, você tem um concorrente que ainda está começando ainda, você pode criar uma empresa menor, próximo do seu concorrente e abordando a tecnologia do concorrente. Tá? Absorvendo essa tecnologia. E atividade de desenvolvimento maiores e mais centralizadas são muito burocráticas, tá? Que centros de desenvolvimento menores, em menor escala. Então, aqui lá no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, vocês vão ver que algumas empresas já estão operando lá dentro. Isso aí agiliza bastante no processo. Outra coisa interessante é o portfólio de bens ou serviços. Tá? O portfólio é os bens ou serviços que você oferece. Você pode operar com um produto só. Pode. Você pode ser uma fábrica de sabão que só faz sabão de coco. Não tem problema. Pode ser. Né? Às vezes você está começando agora, quer fazer só sabão de coco. Mas você pode aumentar a disponibilidade de seus bens fazendo outros produtos, quem sabe. Aí a gente chama de portfólio. Então, o produtor de sabão de coco pode começar a produzir sabão neutro, né? Pode começar a produzir detergente, pode começar a produzir outros produtos de limpeza. Tá? Isso a gente chama de portfólio. Então, quanto maior a variedade do portfólio que uma empresa oferece, menor é o volume de produção. Tá? Por quê? Porque você precisa, se você faz só sabão de coco e você tem uma capacidade de fazer 1.000 sabões por mês, se você começar a produzir sabão neutro na mesma máquina, você vai ter que quebrar a produção de sabão de coco.
Então, você, por exemplo, não, agora eu vou produzir 500 sabões de coco e 500 sabões neutros. Você diminui a capacidade, o volume de produção de cada produto, porque você precisa variar no portfólio. Então, geralmente, quebra o volume de produção do produto. Então, o efeito volume e variedade se dá principalmente porque produtos relativamente padronizados permite a padronização de métodos e materiais, o que reduz o tempo de operação. Logo, é possível produzir uma quantidade maior de bens padronizados. Bem padronizados, tá? Aí, já não estou falando mais do sabão. O sabão, ele corta lá aquela pedra, sai direitinho. O detergente, ele leva um pouquinho mais de tempo. Por quê? Porque você precisa inflar a garrafinha, você precisa encher a garrafinha, rotular, etc. Tá? Então, quanto mais padronizado, mais rápido a sua produção. E quando a variedade aumenta, consome-se mais tempo com preparação. Às vezes você precisa mudar a máquina, né? Você está produzindo sabão de coco, você tem um insumo. Aí você precisa limpar todo o processo para produzir outro sabão, para não haver contaminação cruzada. Então, você tira o sabão de coco, limpa toda a máquina e já coloca lá o insumo do sabão neutro e começa a produzir sabão neutro. Então, uma variedade significa tempos de setup maiores, que reduz a capacidade. Se você tem uma máquina para produzir sabão de coco e outra para produzir sabão neutro, ótimo, fantástico. Você não precisa mudar o setup. Mas, assim, se você produz outras variedades de sabão, você tem 2 máquinas apenas, você vai ter que alterar o setup da máquina para produzir outros produtos diferentes, tá? Então, essa é a questão do portfólio de produtos ou serviços. Isso funciona com qualquer produto, tá, gente? Por exemplo, produtor de carro. Eu tenho um portfólio de carros, né? A Volkswagen tem o Onix, tem Tracker, tem diversos carros que, às vezes, ela tem uma linha de produção e ela precisa mudar o setup da linha, você precisa mudar a configuração dos seus robôs, você precisa mudar a entrada de insumo para produzir outro carro. Então, você para a produção para fazer a alteração do setup. Tá? Então, esta variável ela tem que ser cuidadosamente avaliada no momento da construção de unidades produtivas e da aquisição de máquinas e equipamentos. Tá bom? Então, no momento que você planeja a sua capacidade de produção, além das instalações, você tem que mensurar, avaliar, planejar qual vai ser o seu portfólio de bens ou serviços. Agora, na questão do serviço, eu estava falando de produção, né? Carro, sabão, etc. Mas e no serviço? Também tem portfólio? Tem portfólio. O mesmo acontece na operação de serviço. Ainda que os serviços estejam menos suscetíveis ao grau de padronização, com quais alguns produtos podem apresentar, este, inclusive, é o fato que o setor de serviços é menos produtivo que o setor industrial. Tá? Mas, quer ver? Vamos botar, antes de chegar no exemplo do fast food, restaurante. O restaurante, eu tenho uma padronização do cardápio. Eu tenho. Né? Mas são diversos produtos. Você vai no restaurante, você tem carne, frango, peixe, carne suína, carne bovina, você tem arroz branco, arroz parbolizado, arroz à grega, arroz à piamontese, você tem feijão preto, feijão carioca, você tem salada disso, salada daquilo, você tem diversos acompanhamentos. Apesar de você ter um portfólio pronto, você ter um cardápio pronto, o cliente pode muito bem pedir diferente. Vamos lá, você chega lá, tem um cardápio lá, é um filhote ao molho
de tucupi com arroz paraense e batatas coradas. Mas aí o cliente não gosta, ou então não quer provar o arroz paraense. Ele quer trocar pelo arroz branco. Tá? Então, há uma mudança. E você tem que estar pronto para isso. Então, você vê que, apesar de ser um restaurante ter uma certa padronização, pode ocorrer aí uma mudança no seu portfólio. Agora, existem operações de serviços que são bem rápidos, apesar de ser serviço. Como, por exemplo, os restaurantes fast food. Você vai no McDonald's, no Burger King, já tem um pacote pronto. Né? Você pede lá um hambúrguer com o trio 1. Trio 1, hambúrguer, o Upper e o refrigerante. Maravilha. Batata frita, né? Já está padronizado. Aquilo ali, inclusive, o processo é bem padronizado. O processo... Você vai no restaurante, se você pedir um peixe filhote com arroz paraense e batatas coradas, é muito provável que você tenha pronto, por exemplo, o arroz. O arroz ele faz uma quantidade de arroz e já fica pronto. Né? Mas o filhote não pode estar pronto ainda. Ele tem que fazer na hora. Tem que esperar um pouquinho, o cliente tem que esperar um pouquinho. É um procedimento rápido, né? O peixe é rápido, mas você tem que esperar. No fast food, não. O cara já tem um hambúrguer pré-cozido ali num equipamento já, ele só coloca lá no pão e manda bala. Alguém já trabalhou em fast food aqui, gente? Alô, pessoal? Alguém já trabalhou? Não, né? Não. Não, professor. Pois é, nem trabalhe. Pelo amor de Deus. A não ser que seja a última opção. Mas é um trabalho bem cansativo mesmo. Então, a questão do portfólio, a gente falou do portfólio, a gente falou das instalações, né? E agora a gente vai falar do fator humano. Tá? Agora, projeto. Projeto do processo, desculpa. Falei das instalações, do tamanho, do portfólio de produtos. Isso tudo influencia na capacidade produtiva. E, além disso, o projeto do processo. O modo como os processos são desenhados resultarão em maior ou menor exploração da capacidade, em maior ou menor custo. Tá? Alguns produtos, especialmente serviços, podem exigir uma intensidade maior de uso de força de trabalho, enquanto outros proporcionam maior produtividade com menor custo com investimento de capital. Então, alguns processos utilizam mais bens de capital, robôs, máquinas, e menos pessoal. É o caso de produção em geral, né? E outros processos produtivos utilizam mais pessoal e menos bens de capital, como principalmente a prestação de serviços. Tá? Na hora de você dimensionar a sua capacidade de produção, você tem que pensar também no projeto do processo. Além da instalação, do portfólio, do projeto, eu também tenho que dimensionar o fator humano, tá? Não só naquela questão do projeto, porque você vai considerar constantes a quantidade e a composição de recursos técnicos e tecnológicos. Você tem que considerar o tamanho da quantidade de pessoal, o perfil do seu pessoal que você pode utilizar, tá? Às vezes você tem disponível essa mão de obra na sua região, às vezes não. Então você vai precisar aperfeiçoar o seu pessoal, treinando, investimento em treinamento, ou com o aumento da experiência dos seus funcionários. Então, tudo isso deve ser dimensionado. Se eu vou colocar uma fábrica em Benevides eu tenho Senac, Senai, eu vou precisar treinar meu pessoal dentro da fábrica, tudo isso deve ser dimensionado, isso gera custos, tá? E também, gente, o que influencia também, além
da sua capacidade de cada funcionário, técnica, né? A questão da motivação. Motivação influencia. Motivação influencia muito na produção. Então, você tem que ter um funcionário sempre satisfeito com a empresa, com um bom ambiente de trabalho, com um bom conteúdo de trabalho, com nível salarial e benefícios. Porque se você não alegra o seu funcionário, se você não faz ele rir, provavelmente ele não vai ser muito motivado e vai produzir menos. Tá? Então, o fator humano, juntamente com as instalações, portfólio e o projeto, é um fator determinante no planejamento da capacidade de produção. Outra questão também, o fator operacional. Tá? Então, depois que você definiu a sua instalação, grande ou pequena, se você definiu o portfólio de produtos que você vai fazer, você definiu o projeto da sua fábrica, depois que você definir os fatores humanos, você vai começar a operar e, a partir daí, você tem que dimensionar o gerenciamento dessa capacidade produtiva. Tá? Então, por exemplo, capacidade de processamento dos equipamentos, começar a gerenciar os gargalos, problemas na importação de máquina, você vai precisar importar máquina. Às vezes, você precisa importar o maquinário, mas por questão assim, vamos imaginar que você queira comprar uma máquina na Alemanha, uma máquina de fazer refrigerante, vamos imaginar. Tá? Se você for buscar um financiamento no BNDES, se tiver máquina equivalente no Brasil, se eu tiver uma fábrica brasileira fazendo uma máquina equivalente, que faz a mesma coisa da alemã, você não vai poder importar financiando pelo BNDES. O BNDES vai determinar que você compre aquela máquina no Brasil. Tá? Então, tudo isso deve ser dimensionado. Tá? A questão do insumo, da qualidade dos seus insumos e do produto acabado, da inspeção da qualidade dessa matéria-prima e do próprio produto, os programas de manutenção das máquinas, equipamentos, instalações. Então, são atividades de desafio do dia a dia da área de produção, que, quando bem realizado, leva uma maior capacidade produtiva. Tá? E agora também a questão dos fatores externos. Os fatores externos também são fatores importantes na capacidade produtiva. Por exemplo, de forma até mais significativa do que fatores internos. Então, se você, por exemplo, tem um órgão de fiscalização, você precisa implementar padrões de qualidade mais robustos, tá? Para você atender aos requisitos daquele órgão fiscalizador. Além disso, além de atender essas novas regulamentações, você pode restringir a produção por um determinado período de tempo, uma necessidade de atendimento a uma regulação ambiental. Agora, quer ver um fator externo interessante, importante, que nós vimos aí há pouco? A pandemia. A pandemia foi um fator externo fundamental na redução ou até no aumento do meu processo produtivo. Algumas indústrias caíram a produção por conta do processo produtivo. Os restaurantes no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, foram à falência, porque o pessoal foi trabalhar em casa. Por outro lado, os supermercados faturaram como nunca faturaram até hoje, porque as pessoas em casa compram mais comida. Ou então, aqueles restaurantes de bairro faturaram mais também por conta dos pedidos maiores. Então, fatores externos são determinantes no aumento ou na diminuição da produção. Tá legal, gente? Então, esses são fatores determinantes no planejamento de produção. As instalações, o portfólio de bens e serviços, o projeto do meu processo, os fatores humanos
os fatores operacionais e os fatores externos. São 6 fatores. Tá legal, gente? Bem, agora bem tranquilo isso aqui, né, gente? Porque a gente vai falar de medida de capacidade e muitas das coisas que a gente entende do nosso dia a dia de vida, às vezes você já sabe mesmo antes do curso de administração. Quais são as medidas de capacidade de determinados produtos, tá? Por exemplo, se eu falo de produto, uma siderúrgica produz aço, né? Toneladas por mês. Então, por exemplo, a nossa empresa lá, a Alunorte, da Hidro, ela produz toneladas mês de bauxita, né? Ela processa. Uma siderúrgica nacional, lá em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, ela produz toneladas de minério de aço, né? De minério de ferro, transforma em aço. Tá? Siderúrgicas geralmente trabalham por toneladas, tá bom? As refinarias trabalham por litros. Litro de óleo diesel, litro de gasolina, litro de querosene por dia. Essa medida de tempo, tá, gente? Ela você pode produzir por dia, você pode mensurar por dia, por mês, por ano, tá? Essa daí, ela é variável. Porém, a capacidade não, é litro. Litro por dia, litro por mês, litro por ano. Montadora faz carro por dia, por mês, carros por ano, tá? A companhia de eletricidade, a nossa Equatorial, produz megawatt-hora, não é isso? E uma empresa de polpa de frutas, ela produz toneladas por mês, tá? Agora, organizações, ela trabalham com outra medida. Organizações de prestadoras de serviços. Os restaurantes podem fornecer refeições por dia. Quantas refeições ela pode fazer por dia? Né? A capacidade produtiva ela é limitada. Eu tenho o tempo que leva para produzir a refeição e também pode ser limitado pelo insumo também, né? O cinema, quantidade de assentos. Hoje em dia nós estamos trabalhando com uma capacidade limitada de assentos por conta da pandemia, né? Hotéis, quantos quartos ele pode disponibilizar? Nos hospitais, quantos leitos ele pode disponibilizar, tá? Então, essas medidas de capacidade são muito utilizadas no dia a dia. Por exemplo, uma fábrica produz 4 tipos de aparelhos telefônicos celulares. A, B, C e D. O modelo A pode ser montado em 1h30, tá? O modelo B em 1 hora. O modelo C em 2h30. E o modelo D em 2 horas. A área de montagem da empresa tem uma disponibilidade de 1.300 horas de pessoal por semana. Então, se a demanda para o produto A, B, C e D estiver na proporção demanda de 2 produtos de A, 3 produtos para B, 1 produto para C e 1 produto para D, qual o número de unidades que a empresa produzirá por semana? Tá? Então, olha só. No primeiro momento, eu posso determinar a minha produção em horas, eu multiplicando, tá, a minha demanda vezes o tempo que leva cada produto para ser feito. Então, por exemplo, se eu tenho uma demanda de 2 produtos pelo produto A, e o produto A leva 1h30 para ser produzido, 2 vezes 1,5. Se eu tenho uma demanda de 3 produtos para o produto B, e ele leva 1 hora para ser produzido, 3 vezes 1. Se eu tenho uma demanda de 1 produto para o produto C, ele leva 2h30, 1 vezes 2,5. E, finalmente, o produto D, eu tenho uma demanda de 1,
vezes 2, 2 horas que leva para fazer, 1 vezes 2. Somando tudo, 3 mais 3 mais 2,5 mais 2, eu levo 10 horas e meia de produção de todos os produtos. Para produzir um de cada, né? 10 horas e meia. Agora, a minha capacidade produtiva ela é de 1.300 horas. Então, se eu dividir 1.300 horas da semana por 10 horas e meia, eu tenho 123 horas,81 necessárias da montagem para atender a demanda. Tudo bem? Agora, se eu multiplicar essas horas pela proporção da demanda, se eu multiplicar 123 horas,81 vezes a demanda do A, mais a demanda do B, mais a demanda do C e a do D, eu posso produzir uma capacidade máxima de 866 aparelhos por semana. Tá? Então, quando a gente envolve uma demanda do produto, a gente tem um cálculo um pouquinho mais complicado, mas não é extremamente difícil, não. Tá? Tudo bem? Agora, algumas decisões sobre a capacidade produtiva. Custo, lógico, né, gente? Serão afetado, né? Pelo equilíbrio entre a capacidade e a demanda. Quanto maior for o aproveitamento da capacidade, menor será a ociosidade e, por vezes, menores são os custos. Não é só questão da questão da demanda e ter produção ociosa, não. Como eu falei, produção ociosa, você deixa de vender e você também deixa de... Você tem pessoal ocioso e você paga pessoal ocioso. Não importa, se o cara estiver parado, você tem que pagar. Né? Mas na questão também, nessa questão de capacidade de produção, naquela questão de gerenciamento operacional, a questão da qualidade, a questão da manutenção em dia, né? Elas também são decisões importantes, tá? Na questão do custo. Você tem que ter um custo equilibrado na manutenção, porque você termina perdendo. Se você tiver uma manutenção deficiente, você vai perder venda, vai aumentar o custo por conta disso, tá? E a receita também, né, gente? Quanto mais a gente produz de acordo com a demanda, né, atendendo a demanda, lógico, né, você tem um maior faturamento. Mas olha só, se você produzir de forma superior à demanda, você provavelmente tá muito superior, né? Ou muito inferior à demanda, ou muito superior à demanda, provavelmente você vai ter perda de receita, tá? Mas se você trabalhar perto da demanda, você se planejar de maneira... Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês. Quando você produzindo perto da demanda, você pode ter custos menores, tá? E, obviamente, maiores receitas. O capital do giro, tá? O capital de giro, o que é o capital de giro? É aquele dinheirinho que você tem no caixa no dia a dia para pagamento das despesas de menor monta, luz, energia, aliás, energia, né? Água, telefone, pessoal, tá? É aquele capital que você, aquele dinheirinho que você tem que ter no caixa da empresa para que você possa operar, tá? Então, se você, por exemplo, toma uma decisão de produzir muito, porque quando você produz muito, você tem que pagar o seu fornecedor, você tem que pagar o insumo, você tem que pagar a transportadora. E aí você termina colocando dinheiro ali, e se gerar estoque, o dinheiro vai ficar parado. E o dinheiro parado vai faltar dinheiro para o seu dia a dia. Tá? Então, se você produz estoque para antecipar a demanda, então você tem que ver, de repente, você toma uma decisão de financiar o seu estoque. De repente, pegar empréstimo de curto prazo e você gerenciar melhor o seu capital, tá? Então, cuidado. Não é muito bom fazer muito estoque. O custo é alto
e você termina perdendo capital de giro. Outra questão também é a qualidade dos produtos, que pode ser afetado. A contratação de pessoal temporário, quando o objetivo é aumentar a capacidade produtiva, pode aumentar a chance de erro. O pessoal temporário, ele não é aquele pessoal que já está acostumado com o processo produtivo, que já está bem treinado, que já tem uma ótima experiência. O pessoal treinado pode ocasionar em erros de produção temporário, tá bom? Outra coisa também é a questão da velocidade da demanda, né, dos consumidores. Então, você pode, de repente, com o aumento da demanda, o aumento da demanda de determinado produto, ele pode ser melhorado pelo aumento de estoque ou pelo aumento da capacidade excedente, evitando as filas no processo produtivo, tá? Então, por exemplo, você sabe que você vai ter uma demanda maior em determinado período, ou você aumenta seu estoque para atender aquela demanda, ou você aumenta sua capacidade produtiva. Às vezes você está operando com uma capacidade ociosa e você aumenta para atender uma demanda maior. E a confiabilidade, né? O grau de certeza, a gente viu na última aula, que a confiabilidade, o grau de certeza que aquele produto será entregue no prazo, tá? Também pode ser afetado, tá? Quão próximo a demanda estiver da capacidade máxima da operação. Então, você tem que operar com bastante confiabilidade. Outra questão é a flexibilidade da operação. Então, a flexibilidade ela pode ser melhorada se houver capacidade excedente. Ou seja, podemos mudar o que estamos fazendo a fim de atender determinada demanda. Já ao contrário, se a demanda estiver muito próxima da capacidade, a operação não será capaz de responder a qualquer aumento ou alteração inesperada de demanda, tá? Então, dentro da capacidade produtiva, nessas decisões, a gente tem que sempre deixar margem de flexibilidade. E também a capacidade instalada. Desculpa. Agora nós vamos falar tirando agora aquelas decisões de capacidade produtiva, nós vamos entrar nos tipos de capacidade. Muito simples isso, gente, muito simples, tá? Capacidade instalada é a capacidade máxima da empresa em determinado período de tempo. Então, vamos imaginar que você produza 100 produtos por hora e num dia tenha 24 horas, o máximo é 24 horas, né? E a empresa, então, vai produzir 100 produtos por hora vezes 24 horas, vai dar 2.400 produtos ou serviços por dia. Essa é a capacidade instalada, é o máximo que eu posso produzir. Então, na hora de você planejar, você ter uma capacidade de 2.400, você não pode planejar mais que isso em determinado ponto. Tá? Para você produzir mais do que isso, se você não tiver essa capacidade instalada, é provável que você precise terceirizar a sua produção. Então, em todo planejamento, esse é o teto de produção. Você não pode planejar acima disso, tá? Agora, eu não posso não estar operando numa capacidade máxima, tá? Então, por exemplo, capacidade disponível, tá? Você calcula capacidade disponível, quanto a sua empresa produz dentro da capacidade instalada, né? Então, eu não estou funcionando 24 horas por dia, eu estou funcionando em 2 turnos. Eu tenho 8 horas do primeiro turno e 8 horas do segundo turno, num total de 16 horas. Então, apesar de eu ter uma capacidade instalada de 2.400 produtos, eu não estou trabalhando 24 horas, eu estou trabalhando 16 horas. 100 produtos por hora, vezes 16 horas, eu estou com uma capacidade disponível de 1.600 horas. Perdão, 1.600 produtos, serviços, né? Será que é a capacidade mesmo da empresa? 1.600? Ainda não. Ainda não.
ainda tem outra capacidade chamada capacidade efetiva. Então, a capacidade efetiva é necessária, às vezes, considerar alguns fatores previsíveis quando se desenvolve produto ou serviço. Como, por exemplo, parada para manutenção preventiva, eu preciso parar a máquina para fazer uma lubrificação, uma troca de peça que está próxima ao seu número de horas, eu preciso trocar a esteira, eu preciso fazer determinados produtos, né? A necessidade de limpeza dos equipamentos e a troca de turno. Então, vamos imaginar aí que 3% é uma perda diária prevista. Então, se a minha capacidade disponível é de 1.600, eu tiro 3%, vai sobrar 1.552 produtos por dia. E, além disso, pode ser a capacidade efetiva da empresa? Se eu não tiver nenhum problema, pode ser. Mas podem ocorrer problemas ou não, que podem diminuir aí a minha capacidade efetiva e ocorrer o que a gente chama aí de capacidade realizada. A minha capacidade realizada pode ser igual à capacidade efetiva? Pode. Se eu não tiver nenhum probleminha, beleza. Tá? Então, mas, por exemplo, eu posso ter falta de energia, eu posso ter uma quebra de uma máquina, eu preciso fazer uma manutenção corretiva, um problema de qualidade, que eu preciso parar a produção para corrigir, aquele produto está vindo com defeito, eu preciso parar, retornar e fazer o conserto e, eventualmente, retornar à produção. E aí vamos imaginar que esses imprevistos ocorram em 5%, né? 5% ao dia, 5% do tempo eu perco para esse tipo de problema. E aí, 5 vezes 1.552, eu tenho uma capacidade realizada de 1.474. A capacidade efetiva pode ser igual à realizada? Pode. Se eu não tiver nenhum problema, pode. Tá? Então, esses são os tipos de capacidade. Muito bem. Agora, para finalizar, vamos prestar muita atenção agora nesse gráfico. Tá? Tá todo mundo acordado aí? Já estamos chegando no final, hein? Amanda tá aí? Bianca, Gabriel, tá todo mundo aí? Tudo certo? Aqui, professor. Aqui, professor. Beleza, então vamos imaginar o seguinte, olha só. A coluna azul, pessoal, é a previsão de vendas. Tá? É a previsão de vendas. Eu tenho uma previsão de vendas de 192 em janeiro, 185 em fevereiro, 131 em março, tá? 171 em abril, por aí vai. Num total de 2.524 é minha produção, é minha previsão de vendas para o ano. Tá? Eu posso produzir, se eu pegar 2.524, eu vou ter uma média de 210 unidades por mês. Eu divido 2.524 por 12, eu tenho uma média de produção de 210 unidades. Tá legal? E aí você decide, como administrador de produção, então nós vamos produzir 210 produtos por mês, de acordo com a média. Tá? Então, na última coluna aqui, a produção, a linha cinza é a minha produção. A linha azul é a minha demanda, a minha previsão de vendas. Tá? E aí, o que vai acontecer? Se eu comecei o ano com estoque de 40, prestem muita atenção. Se eu comecei o ano com estoque de 40 e produzi 210, então eu tenho uma disponibilidade de 250 produtos. Menos a previsão de vendas de janeiro, que é 192, vai sobrar em estoque 58 unidades. Tá bom? Se eu comecei em fevereiro com 58 unidades e produzi 210, 268, menos a minha produção de vendas, previsão de vendas de 185, vão sobrar 83. Então, o que vai acontecer?
eu pegando meu estoque, mais a produção, menos a previsão de vendas, vai ocorrer que em determinados meses o meu estoque em laranja vai estar muito alto. Eu vou atender a minha previsão de vendas? Eu vou vender, eu vou sobrar um estoque em dezembro aí de 36 unidades em dezembro. Não vai faltar produto. Por outro lado, eu posso ter estoques enormes em setembro, outubro, novembro e novembro. 221 em setembro, 303 unidades em outubro, 254 em novembro. E, às vezes, a minha fábrica, trabalhar dessa forma, ela pode ser viável, sim, se você tiver uma gestão bacana de estoque, se você não tiver muitos custos com gestão de estoque. Por exemplo, se for um produto perecível, é capaz de você gastar muita energia para fazer, para você estocar muito produto para atender a sua previsão de vendas. Tá? Então, aumentam os custos, os nossos custos de estoque. E pode não ser uma gestão legal, tá? Tendo uma produção estável. Tudo bem, gente? Tudo bem? Se quiser perguntar alguma dúvida, pode falar. Gabriel, tudo bem? Beleza. Tranquilo. Beleza, Gabriel? Então é isso aí, ó. Se você ter uma produção estável, regular, de 210, você vai precisar fazer muito estoque em determinado período de tempo. E o custo de estoque é perigoso, né? É caro, tá? Agora vamos para outra forma de gestão. A produção de acordo com a demanda. Tá legal? A produção de acordo com a demanda, tá? Olha o que vai acontecer. Se você produzir exatamente o que você vai vender durante o mês. Tá legal, Amanda? Bianca, Gabriel, Marcelo? Agora, a minha decisão não é produzir produção fixa, não. Se eu vou vender 192 em janeiro, eu vou produzir 192 em janeiro. Se eu vou vender 428 em dezembro, eu vou produzir 428 em dezembro. E aí, a minha produção, se você tem um estoque de 40, você vai manter um estoque de controle, um estoque de segurança de 40. Porque se você tiver uma sazonalidade pequena, você pode atender com o seu estoque de segurança, tá? Qual é o problema nesse tipo de gestão? Qual é o problema? Olha lá, vamos imaginar que você tem uma capacidade máxima de produção de 250. Em novembro e dezembro, você precisa produzir 259 e 428. E aí, o que vai acontecer? Você não tem capacidade para produzir isso. Você vai precisar terceirizar. Você vai precisar terceirizar a produção. E pode gerar um custo, um custo indesejável no final do ano. Tá? Outra coisa também, você trabalhar com estoque de segurança, pode ocorrer que você tenha erros no estoque, a demanda pode aumentar um pouquinho e pode ser acima do seu estoque de segurança e você pode perder venda. Então, você vai ter custos de perda de venda. Tá? Então, é um problema sério. Problema na gestão da capacidade produtiva, de acordo com a demanda, pode ocorrer se você não ter uma capacidade produtiva para atender capacidades altas de produção e também a questão do estoque mínimo, né? E pode também ocorrer vendas acima do planejado e você não ter estoque para atender essas vendas. Tá legal? Tudo bem até aqui? Dá um joinha aí, vocês. Tudo bem? Tudo certo, professor. Agora, qual seria uma gestão, Amanda, que seria mais, que atende melhor aos problemas que ocorrem durante o nosso processo? Agora é o seguinte, gente. O que o gestor fez nessa situação aqui? Eu peguei a média do primeiro semestre, que é de 180 produtos por mês,
e produzir no primeiro semestre 180 por mês. Tá? Então, por exemplo, se eu tinha um estoque de 40, eu produzi 180, isso vai dar 220 menos 192, meu estoque vai ser de 28. Estoque de 28, produzi 180 em fevereiro. 180 mais 28 vai dar 208, menos 185 da previsão de venda de fevereiro, vai sobrar 23. Então, olha aí, eu tenho um estoque mínimo, né? Um estoque razoável que pode atender, de fato, no primeiro semestre. Dá para atender, pode atender alguma variação da demanda, né? E também eu não gero muito custo com alocação de estoque. Não gera muito custo. Tá? Entretanto, no segundo semestre, Amanda, Bianca, Gabriel, Marcelo e Vitor, eu pego a média do segundo semestre. A média do segundo semestre é de 240 produtos por mês. E aí, lá em junho, quando eu tinha 37, eu produzi em julho 240, então isso vai me dar 277, menos 200 unidades vendidas em julho, eu fico com estoque de 77. Agora, olha o que vai acontecer aqui em agosto. Eu tenho 77, eu vou produzir 240, mais 77 vai dar... Me corrijam aí, deve dar 267, não é isso? Não. 240, eu sou ruim de cabeça, hein? 317, né? Menos 13, 313, vai sobrar um estoque de 4. Perigoso, né? Perigoso esse estoque de 4 aí, tá? Mas vai chegar um momento que você, para atender aquela demanda altíssima do final do ano, você vai precisar fazer um estoque alto para atender no final do ano e vai sobrar 36 unidades aí no final do ano. Então, você consegue atender a demanda de forma satisfatória. Num primeiro semestre, você faz um estoque razoável, né? Você não tem muito custo com estoque, mas no segundo semestre você vai precisar estocar bastante para atender a sua demanda alta do final do ano. Então, você atende a sua demanda, você tem uma produção que atende melhor, né, esses pedidos, tá? De repente, você precisa fazer uma correção aqui em agosto, em julho, né, produzindo mais um pouquinho, para não ter um estoque tão baixo em agosto, né? Mas me parece razoável. Agora, é o ideal? Ah, professor, esse é o ideal? Não, o ideal é aquele que você vai atender melhor ao seu processo produtivo. Tá? Você pode usar uma produção média por ano, tendo estoques altos, se o seu produto não gerar muito custo de estoque. Né? Você pode fazer uma gestão de acordo com a produção, tá? Trabalhando com estoque mínimo? Pode. Se você tiver uma produção, uma venda bastante regular, não tem problema, você pode fazer. Esse último método aqui, de repente, com grau de estoque, você acha que é o ideal? Tudo bem, você pode aplicar. O que é o ideal é você que manda, é você que determina, é você que faz o estudo, tá? Que vai atender melhor. Cada um tem suas vantagens, cada um tem suas desvantagens, como eu falei, tá bom? Então, esse é o último método. Beleza, gente? Então, hoje eu acho que ficamos aí falando, terminamos hoje aquela questão da capacidade produtiva. Tá? A capacidade produtiva está fechado, uma aula apenas, mas não façam... Próxima aula a gente vai começar a falar de arranjo físico. Tá? É uma aula longa, uma aula extensa. Eu acredito que eu devo levar aí 2 aulas para falar sobre isso. Tá? Mas olha só, eu queria falar uma coisa a vocês. Eu vou compartilhar aqui para mostrar para vocês, tá, Amanda, Bianca e outros colegas, que eu já falei com alguns aqui, né? Eu já tenho uma atividade autônoma para essa aula. Mas o que acontece, gente? As perguntas que foram me passadas, elas não são perguntas da aula de hoje, infelizmente, tá? Então, não tem problema, tá, gente? São
perguntas que virão nas próximas aulas, são questões que virão nas próximas aulas, em que que vocês vão ter um prazo, tá? Até o final do mês para responder, tá? Então, por exemplo, quais são as perguntas? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, as perguntas. Ó, por exemplo, a primeira pergunta que foi me passada é: a definição de novos pontos de localização depende de vários fatores. Proximidade do fornecedor da matéria-prima, disponibilidade de infraestrutura. Isso eu falei hoje? Não, eu não falei hoje, tá? A nova estrutura produtiva, uma expansão, capacidade, estabilidade financeira. O ponto ideal são supridos quando? Eu falei isso hoje? Não, então não façam atividade ainda. Eu coloquei um prazo até o dia, olha aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, editar a tarefa, eu coloquei até 29 de setembro. Então, quando vocês virem o conteúdo que vai atender a resposta dessa questão, vocês podem fazer até o dia 29 de setembro. Tudo bem, gente? Entenderam? Só peço que não façam hoje. Tá bom, professor. Não façam hoje. Esperem as próximas aulas. Teremos novas atividades, tá? E aí vocês vão passar... Vocês vão passar... novas atividades, e aí vocês vão ter capacidade de resposta, tá? A não ser, claro, quem lê aí o material, o livro, né? O livro agora, gente, o livro agora, que eu quero que vocês acompanhem, eu vou mostrar para vocês aqui. Anotem aí, por favor. Deixa eu compartilhar aqui. Eu não estou conseguindo abrir a biblioteca. Espera aí. O livro agora é esse livro aqui, gente. Vou falar para vocês qual é o capítulo, tá? Se vocês fizerem uma leitura... Outra coisa, gente, conteúdo digital. Conteúdo digital. Vou falar com vocês já já. Deixa eu só esse troço carregar. Ué. Olha aqui, gente. Capítulo 13. Localização e arranjos físicos. Tá? E o capítulo 14, capacidade produtiva. O livro 13 e 14. O livro é esse aqui, ó. Vocês vão buscar na biblioteca. Vou copiar aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui no Teams, tá? Vou colocar aqui no Teams. Tá bom, gente? Outra coisa que eu quero falar com vocês. Deixa eu abrir o C aqui. O conteúdo digital. O conteúdo digital vai ter uma avaliação só dele. Só dele. Então, eu não estou conseguindo entrar aqui, ó. Entrem lá no conteúdo interativo, tá? Lá nas minhas disciplinas presenciais, aqui na web aula, vocês vão ter aqui gestão integrada de operações, acessar o conteúdo interativo e assistam às aulas. Para mim já não está aparecendo, mas para vocês vai aparecer. Assistam às aulas, tá? O assunto é MRP, tá? MRP é o assunto, tá bom? Leiam lá o conteúdo, assistam o vídeo, façam os exercícios, porque esse conteúdo terá uma avaliação exclusiva. Tá legal?
vai ter uma avaliação exclusiva. Não deixem de fazer. E pelo que eu estou olhando aqui, ó, eu dando uma boa olhada aqui, ó, na turma de vocês, consumo de conteúdo, eu consigo ver. Tá? Eu consigo ver. Então, na turma de vocês, todo mundo já deu uma olhadinha, né? A Marcela, menos o Marcelo. Marcelo tá aí? Marcelo, não deixa de dar uma olhada não, tá, Marcelo? Por favor, tá bom? Tudo bem. Maravilha. Então, eu acho que é só isso por hoje, tá bom, gente? Semana que vem a gente volta para arranjo físico. Tá legal? Amanda, você não está na pauta, mas assim que você voltar, eu lanço a sua presença, tá legal? Ok, professor. Acho que quem não apareceu foi só o Vitor, né? Beleza, pessoal? Então, até semana que vem. Obrigado pela presença de vocês. Não se esqueçam que não precisa fazer atividade autônoma agora. Esperem um pouquinho, tá? Obrigado, pessoal. Bom dia. Beleza, professor, bom dia. Até mais, professor. Bom dia. Bom dia. Tchau, professor. Bom